Fala, meu povo, Bizu do Ledu. Estamos de volta com a continuação da gravação sobre a playlist de conjuntos. E hoje, na nossa aula 2, vamos falar sobre as operações com conjunto. Edu, sua voz está um pouco meio estranha, um pouquinho rouca, mas dá para a gente fazer uma aula legal aqui. Isso aí é para você, ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos começar nossa aula de hoje falando sobre as operações de conjunto. Então, para você que está junto conosco aí, não se esqueça, fique conosco até o final, deixe seu like ou seu dislike, caso você não goste, problema nenhum, mas de qualquer forma, transmita aí para os seus amigos, divulgue, ajude a gente a aumentar o nosso canal cada dia mais, ok? Então você é muito importante para mim e espero que eu seja importante para você também. Vamos começar? As operações com conjuntos, tá? Então na aula anterior a gente viu o que é um conjunto, trabalhamos aí as suas relações, simbologias, e agora a gente vai trabalhar a operação com dois ou mais conjuntos. Como que a gente faz essas operações? A ideia é, a gente pode fazer a união, a interseção, a diferença, o complementar. Edu, o que é tudo isso? Então vamos começar passo a passo aqui falando sobre a união. Essa ideia de união, ou seja, unir dois conjuntos ou mais conjuntos, ela vem do seguinte: se existe um elemento que pertence a um conjunto A, ou se existe um elemento que pertence ao conjunto B, isso me interessa. Então, o conjunto união tem a simbologia de um U, e a palavrinha ou aqui é a chave. Então, vamos pensar assim, A união B. Como é que eu resolvo isso? Vamos aproveitar já um exemplo e a gente vai trabalhando já dando essa lógica para vocês. Então, vamos pensar assim. Três conjuntos foram dados, conjunto A, B e C, tá? Eu quero fazer aqui a união do A com o B. Conjunto união é bem tranquilo, porque o que interessa para nós é estar no conjunto ou estar no outro. E aí vem para a resposta. Eu olho, o número 1 está no A? Tá. Nem vou olhar no B. Se ele está no A, já me interessa. Ah, entendi. E o número 2 está no A? Também me interessa. Mas está no B também, Edu, não tem problema. Está em um, me interessa. Está no outro também. Por que eu não vou colocar o 2 duas vezes? Porque a gente viu na aula passada que quando a gente representa um conjunto, a gente representa ele na forma mais enxuta possível, Então, posso colocar o 2, não tem nenhum problema, mas é melhor colocar ele na forma enxuta. Então, agora eu venho, o número 3 está no A, também está no B, o número 4 está no A e não está no B, mas me interessa, e o número 5, percebe que ele está no B e não está no A, mas ele está no conjunto união. Então, o conjunto união é bem tranquilo, É juntar todos os componentes dentro de um conjunto. A gente poderia representar isso aqui também através de um diagrama de Venn, O conjunto A está aqui, o conjunto B está aqui, certo? Quem são os elementos do conjunto A? Temos 1, 2, 3 e o 4. Percebe que o 2 e o 3 eu vou colocar naquele meinho, por quê? Ele está no A e no B. Olha lá, o conjunto B é o 2, 3 e o 5. E o conjunto A é o 1, o 4, o 2 e o 3. Quando a gente vai fazer o conjunto união me interessa todo mundo. Então, eu vou pegar todos esses elementos que estão aqui. Eu achuro tudo. Tudo bem? Então tá, Edu. E agora o conjunto interseção? Conjunto interseção, nós vamos dizer que um elemento X está no conjunto primeiro, no A, e obrigatoriamente esse conjunto, esse elemento também tem que estar no conjunto B. Então a palavrinha interseção, ela inverte da união, uma ferraduriazinha aqui, ou o invertido, e a palavra-chave é E. O que significa isso? Ou seja, o que significa essa simbologia quando a gente escreve A interseção com B? Eu estou procurando os elementos que pertencem a um conjunto e que também pertença ao segundo conjunto. Então, olha lá, o número 1 está no A, está no B? Não, então ele não vem para a resposta. O número 2 e o número 3 estão nos dois, então ele vem para a resposta. E aí, se a gente for representar isso através de um diagrama de Venn, olha que interessante, é o mesmo do de cima, Só que agora, qual que vai ser a região achurada? Onde que me interessa? Somente esse meião aqui, Somente quem está nesses dois é que vão me interessar. Então, ali é o nosso conjunto interseção. Beleza? Edu, e o conjunto diferença, O conjunto diferença, ele vem com a simbologia aí de um menos. O que significa A menos B ou B menos A? O que significa esse termo diferença?
existe um elemento que pertence ao primeiro conjunto e esse mesmo elemento não pode pertencer ao segundo. Então quer dizer que A menos B, nós estamos procurando os elementos que estão em A e que não estão no B. Exatamente. Então vamos lá para a nossa alternativa ali, né? Eu vou colocar aqui, ó, A menos B e vamos ver o que acontece. O número 1 está no A? Tá no B? Não. Então ele vem para a resposta, porque ele está no A e não está no B. O número 2 está no A? Tá no B? Também. Então ele não vem para a resposta. O mesmo acontece com o 3. E aí o número 4 está no A e não está no B. Edu, mas e o 5? O 5 está no A? Não. Então ele nem me interessa. Isso representa o conjunto diferença A menos B. Percebe? Quem está no A? 1 e o 4. O 2 e 3 está nos 2. E o 5 está aqui. Então, o conjunto diferença, eu estou procurando somente os elementos do meu conjunto A. Edu, e se fosse B menos A, eu ia procurar quem está no B e quem não está no A. Seria só o número 5. Né? Se ao acaso aqui eu falasse, vamos fazer o B menos A. B menos A, o único elemento que está no B e que não está no A, olha lá, é só o número 5. Legal? Aí eu entro com um complementar. A ideia de complementar, ela vai trazer para nós aqui o conceito da diferença, porém com uma outra entonação. Percebe que o que nós estamos procurando aqui é o complemento de dois conjuntos. Então, se eu tenho um conjunto, o complementar deles, um tem que estar contido no outro, porque se não está no um, está no outro. Certo? Mas a necessidade para que a gente possa fazer o complementar é que um esteja dentro do outro. E observe o seguinte, ó. O símbolo é um C, né, de complementar. Colocamos aqui a letra B e a letra A dos conjuntos e escrevemos aqui exatamente como está a parte do conjunto de diferença. O que significa isso? Complementar de B em A quer dizer que está no conjunto A, ou seja, no de baixo, e não está no de cima. C e somente C, a simbologia, né? Somente pode acontecer isso se o B estiver contido dentro do A. Então, o nosso conjunto B está aqui, o nosso conjunto A está aqui. O que nós estamos procurando? Então, nós vamos fazer a mesma metodologia aqui, ó. X tem que estar no A e não está no B. Porém, quando a gente escreve, então, agora aqui o complementar, olha lá, de A em B, eu estou procurando quem está em A e que não está em B. E aí, olhando para o nosso problema aqui, nós temos um problema. Como assim deu um problema, Edu? Eu não posso simplesmente vir aqui e copiar 1 e o 4. Por quê? Isso aqui só é possível se o B estiver totalmente dentro do nosso A. E observe que o conjunto B não está totalmente dentro do A. A gente viu até pelos diagramas anteriores, ele não está. Existe um elemento que não pertence ao conjunto A. Então, dessa forma, aqui nós vamos dizer que não existe, é um conjunto vazio. Nossa, Ledu, mas que doideira! E se você tivesse feito o complementar de quem está no A e não está no C? Ou seja, o A e o C e não está no C. Desde que o C esteja contido no A. Então vamos ver? Vamos fazer o diagrama de Venn. Ó. Esse é o nosso conjunto A, que é composto por 1, 2, 3, 4. O nosso conjunto C está aqui dentro. Ó. 1, 3, 4. O nosso conjunto A é formado por 1, 2, 3, 4. Você percebe que o nosso conjunto C está totalmente dentro do A. Se isso ocorre, então quem que está no A e que não está no C? O número 2. E aí sim, agora eu achei o complementar do A, ou seja, essa parte de fora é quem está no A e não está no B. Tá? Eu vou pegar agora, vou passar para você uma apresentaçãozinha com mais detalhes, né? Para a gente rever isso aqui de uma forma um pouco mais generalizada. Tá? Então, nós vamos começar com união e, como a gente já tinha falado, né? Aqui eu só vou deixar a tela para você depois printar aí. Tudo que a gente precisa no conjunto união é estar no conjunto inicial ou estar no outro, vem para a resposta. É muito interessante, existe uma maneira de a gente fazer uma operação, né? Contagem mesmo. Aqui a gente estava relacionando os elementos, ou seja, incluindo todos os elementos. Mas tem uma fórmula que a gente usa para verificar quantos elementos tem no conjunto. Então a gente chama de forma cardinal. O que é a forma cardinal? É aquela onde eu conto quantos elementos tem um conjunto. Então, por exemplo, o conjunto A ele tem 6 elementos,
Então eu vou chamar de NA como o número de elementos do conjunto A. O conjunto B tem 4 elementos, então o N de B é 4. O conjunto A união B, eu tenho uma quantidade de elementos que eu vou somar, então é o N de A união B, assim como o N de A interseção B. Para que a gente possa fazer essa operação, e é muito legal usar essa fórmula para resolução de exercícios, a gente vai trabalhar o seguinte conceito. Está no A, me interessa. Está no B, também me interessa. Mas não me interessa quem está nos dois ao mesmo tempo, para eu não contar duas vezes. Então já a gente vai trabalhar um pouquinho melhor essa fórmula aqui, mas vocês já vão perceber que para achar o número de elementos da união, eu tiro quem está na interseção deles. Ok? Então agora vamos dar continuidade aqui. Então agora vamos aqui para mostrar os diagramas, né? As possibilidades da relação do diagrama de Venn. O que acontece quando a gente tem aí as possibilidades, né, da união? Se eu tenho dois conjuntos que têm elementos em comum, eu estou aqui no meu item primeiro aqui, a representação da união é pintar todo mundo. Quando eu tenho dois conjuntos disjuntos, ou seja, tem elementos no A que não estão no B, e nenhum elemento do B está no A, tipo números pares é o A, números ímpares é o B, não tem ninguém que é par e ímpar. Então eles são conjuntos disjuntos. Quando eu pego a união, são todos eles. Quando a gente tem um conjunto inscrito, né, ou seja, está contido dentro do outro, o maior é a união. Então, olha lá, o A e o B está contido no A, então logo a união é o A. Se fosse ao contrário, se o A estivesse contido no B, então o conjunto união maior é o B. No caso da interseção, nós já vimos, né, a interseção de dois conjuntos, ele vai trabalhar essa ideia, estar no A e também estar no B. Então eu trouxe aqui, né, a gente já fez na lousinha nossa lá, mas isso aqui é para ficar aí para um print de tela seu, ok? O que me interessa mais aqui é mostrar para vocês a parte do diagrama de Venn. Então vamos colocar todos aqui e vamos analisar. Quando a gente tem elementos que pertencem aos dois, que é o caso do primeiro, olha lá, o conjunto e interseção é quem está ali no meio, só quem está ali no meio. Já quando os conjuntos são disjuntos, a gente não tem interseção. A interseção é vazio, porque ninguém que está no A também vai estar no B. Quando nós temos a inclusão, ou seja, quando um conjunto está contido no outro, diferentemente da união, é o menor que a nossa resposta. Então, se o B está contido no A, o B é a interseção. Se o A está contido no B, então agora o A é a interseção. Diferentemente da relação que nós fizemos da união. Legal? Com relação ao conjunto diferença, nós já vimos que para ser um conjunto diferença tem que estar no primeiro e não estar no segundo. Então, uma forma fácil de a gente ver isso é x pertence a A e não pertence a B. Se eu estou fazendo A menos B, e o x pertence a B e não pertence a A, se eu estou fazendo o B menos A. Então, colocando aqui para você na tela, quem está no A e não está no B? O 0, o 2, o 7 e o 8. Contrário, quem está no B e não está no A? O 3 e o 9. Legal aqui que eu quero mostrar é a parte do diagrama de Venn, e aí nós vamos ver aqui as formas que a gente pode representar. Quando nós temos dois conjuntos que têm elementos em comum, ou seja, a interseção aqui, A menos B vai ser só quem está no A e não está no B. Nós vimos lá na nossa representação na lousa anterior. Quando são disjuntos, né, não há nenhum, é totalmente o conjunto A. Quando há uma inclusão, o B está contido no A, o que acontece? Os elementos de A que não estão no B são só quem estão fora. Quando é invertido e eu quero o A menos B, observe que o A está totalmente dentro do B. Então não tem nenhum elemento do A que não esteja no B. Automaticamente o conjunto solução aí é vazio. Beleza? E para a gente finalizar a parte aí do contrário, né, vamos dizer assim, quem está no B e não está no A, é só a gente analisar o contrário. Olha só, tudo que aconteceu no outro vai inverter agora. Se eu tenho uma interseção, eu quero só o B. Se é disjunto, quero só o B. Se o B está incluso dentro do A e eu quero B menos A, não tem como, né? E no caso do A está dentro do B e eu quero B menos A, são os elementos que estão fora do A. Nosso última operação aí de conjuntos, que é o complementar, só existe complementar quando, lembrando, a operação é de diferença. A continha que a gente faz é de diferença. Mas só consigo fazer isso, né, o complementar de B em A, ou seja, está em A e não está no B, se e somente se o B estiver contido no A. Tá? Então nós já fizemos um exemplo ali, vamos pegar aqui para nós analisarmos. Olha lá.
Existe o complementar de A em B? Sim, ó, o 4, 6 e o 7 está totalmente dentro do A. Então a gente diz que existe. Então, para começar, alguns detalhezinhos. Se o B não estiver contido no A, nesse complementar de A em B, nós vamos dizer que ele não existe. Se o A e o B são dois conjuntos iguais, o complementar vai ser sempre vazio. Por quê? Eu estou fazendo complementar de A em A, ou estou fazendo complementar de B em B. Então, é vazio, né? Não tem o complementar, eles são iguais, ninguém complementa ninguém, é o mesmo conjunto. Agora, se o nosso B está contido no A, a gente vai poder dizer que o complementar de B em relação em A pode ser representado também como um B barra, né? Esse B barra quer dizer todo mundo que está no A e que não está nele. É a negação do B, né? Então, não está no B. Ok? Diagrama de Venn, para esse caso, nós temos aí a relação de o B está contido em A? Tá. Então, a nossa relação é quem está no A e não está no B, é todo mundo que está fora. Vamos agora, para a gente fazer alguns exercícios aí, até para internalizar e melhorar essa condição, vamos pegar aqui alguns problemas. Então, o primeiro deles aqui que eu quero fazer com vocês é relacionado a essa questão. As provas de recuperação em matemática e física de uma escola foram feitas no mesmo dia e durante a prova observou-se a presença de 42 alunos. Sabendo que 25 alunos fizeram a prova de matemática e 32 fizeram a de física, eu quero o número de alunos que fizeram as duas provas, eu quero o número de alunos que fizeram somente a prova de matemática e o número de alunos que fizeram somente a prova de... Então vamos resolver aquele exercício e olha só que interessante, né? Isso é muito passível de erro. Muitas vezes os alunos, né, pegam, bom, 25 fizeram matemática, 32 fizeram física, então a soma dos dois é 57, mas espera aí, né? Como assim? Tem só 42, como é que pode ter 57? Então, se estou com uma soma a mais do que é o meu total, é porque deve ter gente que está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, 2 ou 3 ou 4 opções. No nosso caso aqui, são dois conjuntos, matemática e física. Então, para facilitar a nossa vida, vamos trabalhar o diagrama de Venn, que ele nos ajuda muito. Eu sei que o número total de elementos é 42. E aí, eu tenho um probleminha aqui na hora de montar. Eu sei que tem uma galera que está fazendo os dois, mas eu não sei quantos são. Então, é legal a gente colocar aqui dizendo, bom, não sei, então vamos colocar o X. Legal? Só que agora, para a gente montar aqui o nosso diagrama de Venn, nós vamos fazer assim, ó. Quantos alunos fizeram a prova de matemática? Todos esses aqui são 25, mas aqui já tem X. Então aqui fica 25 menos X, essa parte de só matemática. No mesmo caso, eu sei que 32, né, é o total de física, mas já tem X aqui, então a gente vai pegar 32 menos X. Se eu somar esses três, e como eu sei que não tem ninguém que fez nenhuma outra prova, ou seja, só matemática e física, então se eu somar isso aqui, tem que dar o meu total, 42. Tá? Isso é uma maneira de fazer, ou seja, a gente vem aqui e coloca 42, que é o total, seria 25 menos x, mais esse x, mais o 32 menos x. Observe, 42 vai ficar 25 com 32 dá 57, mais x menos x corta, então fica menos x. Trocando de posição, x seria o 57 menos o 42, então, isso significa que 15 alunos, né, fizeram as duas provas. E agora a gente pode vir aqui e preencher. Se os dois fizeram as duas provas, eu coloco 15 aqui. Aqui seria 25 menos 15, então 10 fizeram só matemática. 32 menos 15, 17 fizeram só física. E aí eu respondo as três questões aí que foram solicitadas. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra maneira de pensar. Veja bem, através de uma fórmula, quero mostrar para vocês uma outra maneira de pensar através de uma fórmula. A formulinha anteriormente diz assim, ó, se eu pegar o número de elementos de matemática, unir com o número de elementos de física, eu vou pegar quantas pessoas fizeram matemática, eu vou estudar a soma com quem fez física e vou tirar o número de elementos que fizeram as duas provas. Ó. Isso aqui é a formulinha. Mas quem é o número de elementos união? Então, tá aqui ó, o meu total. Ó. Número de elementos de F união com M é 42. Quem é o número de elementos de física? Ó. De física são 32. E o número de elementos de matemática? De matemática são 25. Edu, e o número de elementos de matemática e física? Eu não sei. E aí o que a gente pode fazer agora?
a gente vem aqui e substitui, ó, 42, 25 mais 32 menos x. Percebeu? Chegou no mesmo lugar que está aqui, ó. Então, olha lá, trocando de posição, x vai ficar 57 menos 42, onde o x vale 15. Aqui eu faço por fórmula, aqui eu faço pelo diagrama de Venn. Particularmente, eu prefiro o diagrama de Venn, até porque daqui a pouco a gente vai fazer exercício com três conjuntos na união, e isso tem uma fórmula, só que essa fórmula é um pouquinho mais difícil da gente trabalhar. As propriedades, todas desses conjuntos, e essa formulinha de 3 eu vou apresentar na nossa próxima aula, que vai ser só sobre propriedades e essa relação com a parte um pouquinho mais complicadinha, mas é legal para você assistir, principalmente para a galera aí que curte aí militar, né? Isso é bem interessante. Então é um material, conteúdo da nossa próxima aula, beleza? Mas aí, quais são as respostas? Então no primeiro, lá no nosso item A, ele pediu qual é o total de pessoas, né, que fizeram as duas, ou seja, quem fez física e matemática, a resposta é 15. No item B, ele pediu quem fez somente matemática. Observe que não é 25, ó, são só essas 10 pessoas. Isso aqui que é pegadinha, tá? E finalmente, qual é a quantidade de pessoas que fizeram somente física? Então lá tinha 32, 15 estava fazendo os dois, então são somente 17. Nosso próximo exercício aqui fala que tem uma pesquisa sobre a qualidade de serviços oferecidos pelas empresas de água, energia elétrica e TV por assinatura de um bairro. Obteve-se um grande número de reclamações. A tabela abaixo ele mostra o total de reclamações por serviço. O número total de pessoas reclamantes foram 300. E aí ele pede para a gente resolver aí. Então, voltando ao nosso exercício aqui, né, como é que a gente vai resolvê-lo? As informações estão aqui, total, né, de cada um deles, e vamos montar um diagrama de Venn. Lembrando, existe uma formulinha até para a gente estar trabalhando ao conjunto união, mas ela é um pouco mais trabalhosa e, como eu disse, vai ser na nossa próxima aula. Então, de agora, a gente vai fazer pelo diagrama de Venn. E aí vamos tentar entender como é que a gente preenche esse diagrama de Venn. Isso é uma dúvida muito recorrente dos nossos alunos. Primeiro, nós vamos sempre começar pela interseção, ou seja, esse pedacinho menorzinho aqui, ó. Teremos quem está nesse pedacinho aqui, ó. Está nos 3, porque ele está contando mais de uma vez. Caso está contando 3 vezes, ele conta para o A, conta para o E e conta para ele. Então nós vamos ter que eliminar. Como que a gente faz isso? Vamos colocar o total, que está aqui, ó, 90. Agora a gente vai subir de 2 em 2. Nós vamos preencher esses campos aqui, ó, do 2 em 2. E e T são 100. O que significa o E e T? Quem reclamou de energia, TI de TV, está aqui, ó, 100. Porém, tudo isso é 100, esse pedacinho só pode ser 10. Como assim, Ledô? Se tudo isso é 100, mas eu já tenho 90 aqui, então 100 menos 90, quem só reclamou de energia e de TV são 10. Legal! Então agora, ó, o A e o T, como é que a gente faz? A gente vem aqui e olha, o A e o T, é tudo isso. Aqui já tem 90, mas eu quero chegar a 110, então quer dizer que falta 20. 20 somente reclamaram de quem? Do A e do T. Você percebeu? Então, esse 20 é só quem está aqui, ó, nessa região. O 10 é só quem está aqui nessa região. E assim, a mesma coisa eu vou fazer agora com o A e o E, que são 120. Mas eu já tenho 90, então aqui eu coloco 30. Agora vem a parte mais interessante, ó. Quantas pessoas fizeram reclamações de TV? São 190. 190 é tudo isso aqui, ó. Mas nós já temos aqui 120, ó. Então 120 para chegar a 190 quer dizer que 70 pessoas reclamaram apenas de quem? Da TV. Viu que legal? Energia. Bom, energia são 180, mas nós já temos aqui 130, então aqui fica 50, ó. E finalmente, A, que é de água, nós já temos aqui 140, para chegar em 160, falta 20. Percebe que o total de entrevistados são 300. Vamos somar todos esses aqui. Se a gente somar tudo isso e der 300, significa que ninguém reclamou de outro. Porque o nosso nihil aqui, ou seja, ninguém, ele está aqui fora. Ele não está dentro dos conjuntos. E aí como é que a gente vai somar isso? Somando 20 mais 30, mais 50, mais 20, mais 90, mais 10 e mais 70. E aqui eu quero dar uma dica para você, um bizu. Quando você for fazer essa soma, procure qual é o conjunto maior, para a gente fazer menos conta. Como assim, Ledu? Ó,
o maior é 190. Então quer dizer que isso tudo aqui é 190, não é? Então eu já tenho 190 aqui, ó. Agora é só somar com esse, ó. Então agora eu vou somar com o 50, vou somar com o 30 e vou somar com o 20. Essa soma dá 290. Percebeu que não chegou em 300? Então quer dizer que de 300 tirando 290, existem 10 pessoas que não reclamaram de ninguém. Bacana, né? Então agora, com essa informação, eu consigo lá no problema e responder todas as alternativas. Como ele colocou no item A, qual o número de pessoas que não reclamaram de nenhum? Então quem não reclamou de nenhum foram 10 pessoas. Bacana, Edu. E no item B, ele quer o número de entrevistados que reclamaram apenas do serviço relacionado à água. Então, quem reclamou só de água? Então, agora eu vou olhar. A água era 160. Mas depois que eu eliminei todas as repetições, quem só reclamou de água tá aqui, ó. É só essa galerinha que tá aqui, ó. Ou seja, 20 pessoas. Bacana, Edu. E no item C, agora ele quer o número de pessoas que reclamaram apenas de um serviço. Opa, diferentemente do anterior. Quem reclamou só de um serviço, reclamou só de água, ou reclamou só de energia, ou reclamou só de TV. Então nós estamos procurando o quê? A galera que reclamou de água, somente de água, quem reclamou somente de energia e quem reclamou somente de TV. Somando isso, computa para nós aqui 120 pessoas. Bacana? E aí, a última parte, ele quer que as pessoas que reclamaram de pelo menos 2 serviços. No mínimo 2 serviços, nós temos quem? Quem reclamou de 2 serviços está aqui, ó, 10, 20 e 30. Então, olha lá, 10 mais 20 mais 30 reclamou de 2 serviços. Quando eu coloquei a palavrinha pelo menos, no mínimo, também preciso computar quem reclamou dos 3. Porque se ele reclamou dos 3, ele reclamou de pelo menos 2. Então, o somatório dessa galera que está aqui no meio é o que vai dar pelo menos 2 serviços. E isso ajuda muito a enxergar e resolver o problema. Então, aqui nós vamos ter que 150 pessoas tiveram essa reclamação de, no mínimo, 2 reclamações de 2 serviços prestados. Então, nós vamos parando aqui com essa aula de hoje. Espero que tenha auxiliado você, ajudado um pouquinho aí a entender melhor essas operações com conjuntos. Nossa próxima aula agora, parte 3, vai ser sobre propriedades mesmo. A gente vai fazer propriedades operatórias, como que a gente funciona a propriedade comutativa, associativa. Você vê que é bem interessante as relações de De Morgan. E eu peço para vocês aí, se você gostou do vídeo, que você deixe o seu like, né, ou o seu dislike, caso não tenha gostado. Mas principalmente, interaja com a gente, coloca aí nos comentários, diga o que você gostou, o que você não gostou, quais seriam os assuntos. Se tem algum exercício que você gostaria que a gente resolvesse, coloca aí pra gente, tá bom? E de novo, peço desculpa pela voz, mas a gente vai estar melhorando aí, por um processo complicado aí do Covid, mas já estamos melhorando, ok? Valeu, muito obrigado mesmo e fique conosco. Bisu do Ledu! Tchau!